E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só, tá? O governo japonês ele não sabe mais como mentir, tá? Ele não sabe mais como justificar o desemprego no Japão, o aumento no desemprego. Por que eu falo esse tipo de coisa? Quem acompanha o canal deve se lembrar que o desemprego no Japão ele via desde janeiro até mais ou menos março, abril, maio, junho, né, em 2,6%. E não passava disso, tá? Não subia nem crescia. Aí depois chegou em junho, o desemprego subiu, diminuiu pelo governo japonês. Falou que o desemprego diminuiu, aumentou o número de empregados no Japão, estava a coisa mais bonita, tá? O Japão estava prosperando, tá? Aquela bela história da falácia. Eu achei estranho, vocês viram, quem assistiu o vídeo deve se lembrar que eu falei, não, esse relatório está confuso, tem alguma coisa estranha que não está batendo. E saiu o relatório novo, tá? Agora, o relatório atual. Com esse relatório atual, o que aconteceu? Aumentou o número de desempregados no Japão e diminuiu ainda mais o número de vagas. Mas o número de vagas já estava caindo, tá? Desde o princípio do ano, desde janeiro. Quem viu o gráfico já, o gráfico do governo japonês, o que a NTK disponibiliza, já viu que o gráfico de disponibilidade de empregos desde o princípio do ano é ladeira abaixo. Não tem como isso aumentar o número de empregados no Japão. Não fazia lógica. É inversamente proporcional, tá? Então não tinha como. Mas o governo japonês ele sempre vinha com aquela falácia. Então é aquela bela história, acredite quem quiser. Tá? E eu não acreditava, tanto que eu sentava a língua nos vídeos ali. E agora, a desculpa para o aumento de desempregados no Japão, quem que é? É a mulher. O governo japonês está culpando as mulheres pelo aumento do desemprego no Japão. Faz sentido um negócio desse? Não faz. Então a mulher, nos outros relatórios, ela não existia, ela era nula. Aí agora resolveram incluir a mulher no relatório e colocar a culpa na mulher. Faz lógica um negócio desse? Não faz. Vem comigo aqui já para você ter uma ideia do tamanho da ilógica. Tá? A taxa de desemprego nacional no Japão foi de 2,7% em julho. A situação agravou-se pela primeira vez desde março deste ano. E o Ministério da Administração Interna e Comunicações analisou que o número de mulheres que estavam à procura de trabalho aumentou devido aos preços elevados, o que pode ter levado a um aumento no número de desempregados. Faz sentido? Não faz. Tá? É aquilo que eu falei. Então, nos outros relatórios, a mulher não era inclusa. Aí nisso eles incluíram a mulher. Faz sentido? Não faz. Da mesma forma que o governo japonês, no último relatório, falou que o número de desempregados no Japão tinha diminuído, né? Que tinha muito mais empregados do que desempregados. E você vê que isso em julho. Agora de março, eles estão falando que desde março a situação está ruim. Então você vê que não bate. O próprio governo japonês, ele mente e ele mesmo se desmente. Por isso que eu falo, toma cuidado com o que está acontecendo por aí. Japonês, essa situação vai melhorar? Não, muito pelo contrário. Tem acontecido uma série de situações no Japão. Eu vou até linkar algumas. O bloqueio da China em relação aos produtos marítimos do Japão. Isso vai dar um arrombo danado. Só para você ter uma ideia, eu vou trazer só os números de Hokkaido, tá? Sem contar os outros estados do Japão. De acordo com o Hokkaido, a quantidade total dos produtos marinhos exportados dos portos de Hokkaido, isso é só de Hokkaido, tá? No ano passado foi de 83,3 bilhões de ienes, dos quais 53,2 bilhões de ienes foram para a China, representando 60% do total. Então já dá para você ter uma ideia, tá? Que isso é só a cifra de Hokkaido. Se você levar em conta o lado de Tohoku ali, que é, você vai pegar Tóquio, Chiba, Ibaraki, Fukushima e vai subindo até chegar a Hokkaido, muita gente vai ficar desempregada. Muito pescador vai ficar sem sustento. E você acha que vai acontecer o quê aqui, nessa taxa de desemprego? Outro motivo, o dólar bateu a 147.
quem acompanha a cotação do dólar no Japão deve ter visto. Tá? Bateu 147. Financiamento das casas no Japão aumentou. As próprias financiadoras já falaram que vai aumentar a taxa de juros dos financiamentos. Então o que vai acontecer? Menos pessoas vão se endividar. Principalmente nesses endividamentos de 30 anos, 35 anos aí. E aí? Então vão ser menos casas novas, tá? Que vão ser vendidas e etc. Então menos empregos em determinadas áreas. E a coisa não para por aí. Tá? Você vai ver no outro relatório que eu vou trazer para você do governo, que são 2 relatórios. Toda vez que eu solto esse vídeo, eu sempre solto com os 2 relatórios. Taxa de emprego, tá? Taxa ativa de emprego e o número de desemprego no Japão, para ver se a coisa é proporcional. Pela primeira vez, tá? Desde quando eu comecei a gravar os vídeos no canal em relação à taxa, a número de, como é que se fala assim, taxa de desemprego e proporção de vaga ativa bateu. Pela primeira vez, por incrível que pareça. Então você vê que o governo japonês ele já vem mentindo há muito tempo. Tá? Mas vamos lá, continuando. Então já deu para você ter uma ideia que tem uma série de situações que está acontecendo. Isso é só algumas delas, tá? Se eu for colocar todas aqui, o vídeo vai dar 1 hora de vídeo. Então estou tentando dar uma resumida já para você ter uma ideia da situação, como está ficando complicado a situação do Japão. Mas vamos lá. Segundo o Ministério da Administração Interna e Comunicações, o número de pessoas empregadas em julho era de 67,72 milhões. Um aumento de 170 mil em relação ao mesmo mês do ano anterior, marcando o 12º mês de aumento. É sempre esse número. Por incrível que pareça, esse número deles também não muda. De 170. Acho que no Japão só deve ter uma cota de 170 mil por mês, porque, como é que se fala, esses números dele não mudam. É meio complicado. Tá? São os números assim, muito próximos que eles colocam assim. Então, se você levar em conta o número de estagiários técnicos que entra tudo mesmo no Japão, esse número aqui, como é que se fala? É estranho. Tá? Mas, continuando. Por outro lado, o número de desempregados em julho foi de 1,83 milhões, um aumento em 70 mil em relação ao mesmo mês do ano anterior. Tá? Então você vê que a coisa está ficando complicada? Está ficando complicada. E isso aqui, esses números aqui, eles não contam aqueles que tomam Kubi, tá, entre aspas, e não passam pela Hello Work. Então os números, como é que se fala assim, são muito maiores. Tá. O próprio governo japonês, ele tem ciência disso. Mas, tá, se você levar em conta que no último censo o número de pessoas no Japão era de mais ou menos 124 milhões e alguma coisa, e 67,72 milhões, você vê que é quase metade trabalhando. E o resto? Tá. Aí se levar em conta idosos e crianças, tá, mas ainda assim, tá, você vê que é um número muito alto. Tá. Se você levar na ponta do lápis ali. Então tem uma coisa muito estranha aí. Mas de qualquer maneira, ó, por gênero, a taxa de desemprego das mulheres aumentou em 0,5 pontos face ao mês anterior para 2,6%, contribuindo para o agravamento da taxa de desemprego. Por isso que eu falo, o governo japonês está culpando a mulher agora pelo aumento do desemprego no Japão. Faz sentido um troço desse? Eu vou até tomar uma vitamina aqui. E já dá para você ter uma ideia. Vocês já tomaram isso aqui? Esse troço é bom. Está barato. Paguei 68 euros. Mas você vê que a coisa está complicada. Está complicado. O governo japonês ele não sabe mais de onde tirar desculpa para justificar certas coisas, mas culpar a mulher foi o ápice. Para mim foi o ápice. Mas vamos lá. O Ministério da Administração Interna e Comunicações do Japão afirmou que, contra o aumento dos preços e outros fatores, pensa-se que o número de desempregados está a aumentar, porque as mulheres que nunca trabalharam antes e as mulheres que procuraram um melhor, emprego começaram, a trocar de emprego, a procurar trabalho.
Nós continuaremos a monitorar as tendências de mercado de trabalho. Então já dá para você ter uma ideia que a coisa está complicada. Até o Katsunobu Kato ele veio a público falar. Em uma conferência de imprensa após a reunião do gabinete, o ministro da Saúde, Trabalho e Bem-Estar, Katsunobu Kato, disse: devido ao impacto nos preços, no aumento dos preços, e algumas pessoas estão a procurar melhores condições em termos de rendimento e mudando de emprego ou à procura de novos empregos, é necessário continuar a prestar atenção. Trabalharemos firmemente no apoio ao emprego, ajustado de acordo com a situação dos candidatos a emprego e o apoio à garantia dos recursos humanos para os empresários. Por isso que eu falo que a parte dos estagiários técnicos do Japão nada mais é que mão de obra barata. Cansei de falar esse tipo de coisa. É mão de obra barata. Porque se está aumentando o desemprego no Japão, não era hora de cortar os estagiários técnicos e dar emprego para o povo que já está aqui dentro? E aí? Mas você vê que eles trazem mão de obra, você vê que eles trazem estagiários técnicos, um atrás do outro. Né? Então já dá para você ter uma ideia que tem muita coisa que o Japão faz que é falácia. Tá. Mas vamos lá. Isso aqui foi a taxa de emprego para julho. Né? De julho que foi. Porque é o último relatório que o governo soltou. Claro que o governo japonês ele já tem um relatório de agosto. Mas ele não quis soltar. Tá. Mas vamos lá agora. Proporção de vagas ativas por candidato. Agora. A proporção de vagas ativas por candidato foi de 1,29 na média nacional, com uma queda de 0,01 ponto em relação ao mês anterior e queda pelo terceiro mês consecutivo. Então, como é que eles falaram no último relatório, tirando esse que eu estou gravando, né, que houve um aumento no, como é que se fala assim, de número de pessoas que estavam trabalhando no Japão. Se o número de vagas está caindo. E se você vê o gráfico que eles soltam, o gráfico está caindo desde julho, desde janeiro. Como é que eles falam que como é que se fala assim, só tem 3 meses que está caindo? Não faz sentido. Nem o próprio governo japonês não está sustentando a mentira que ele está colocando. Mas vamos lá. De acordo com o Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar, embora haja medidas para reduzir as vagas de emprego em algumas indústrias afetadas pelo aumento de preço, as atividades de procura de emprego estão a aumentar. É uma coisa que eu sempre falei aqui. Ia subir, né? Tava subindo o preço das coisas, o dólar estava subindo. Ia diminuir o número de vagas, porque as firmas vão cortar gasto. Porque o dólar subindo da forma vertiginosa, sem uma estabilidade, não tem nem como gestores fazer planos. É muito complicado. Principalmente se você compra em dólar, e o dólar hoje está 120 e amanhã está 140. Para o cara fazer um planejamento é muito difícil. Então praticamente o cara ele tem que viver cada dia após o outro, um passo de cada vez, sem planejar praticamente nada. A única coisa que ele pode planejar é: eu preciso comprar isso. Mas quando que ele vai comprar isso não dá para saber, porque ele vai procurar a época mais baixa para ele comprar. E você vê que o dólar chegou a 147. Tem dias que ele chega a 145. Então como é que ele faz um planejamento desse? É complicado, é muito complicado. Se o governo japonês tivesse intervido no dólar para tentar dar uma estabilizada, igual os outros países estão fazendo, beleza. Mas é o que ele não está fazendo. O governo japonês já falou: vamos liberar a taxa de juros até a 1%. Sem intervenção. E aí? Então, a coisa tá, Deus dará. O Eda, ele está pouco se lascando agora. Ele está deixando o pau torar. Porque o próprio Kishida, por ordem do Kishida, para poder manter a inflação no Japão. E aí? Então você vê que a situação está para melhorar? Não, mas continuando. De acordo com o Ministério da Saúde, Trabalho e Previdência, a proporção efetiva de vagas de emprego por quem procura emprego indica que o número de vagas para cada pessoa que procura emprego foi de 1,29 na média nacional, com uma queda de 0,1 ponto em relação ao mês anterior. É o terceiro mês consecutivo que o rastro das vagas de emprego ativas por candidato cai abaixo do mês anterior. Então você vê que
mês após mês está despencando. Por província, foi de 1,9 vezes maior em Fukui. Fukui está uma falta de mão de obra danada, que lá você vê que já tem vários meses que Fukui está em primeiro lugar no número de vagas disponíveis para trabalho, tá? 1,72 vezes em Yamaguchi, esse deu uma mudada, tá? E Hokkaido e Osaka com 1,1, tá? Osaka já está há algum tempo também com menos disponibilidade de emprego. Então você vê que Osaka está um local, para quem mora em Osaka, está um lugar muito concorrido para procurar emprego, tá? Já morei em Osaka, é muito bom. Osaka ou Osaka, né? Depende da pronúncia da pessoa. É bacana, tá? De morar. Só que se você não tiver um carro, tu tá lascado, tá? Eu recomendo morar em Osaka? Depende do ponto de vista, tá? Mas, atualmente falando, não. Principalmente se você for ver que o número de disponibilidade de emprego em Osaka é o menor do Japão, juntamente com o Hokkaido, não vale a pena, tá? Mas, vida que se segue, tá? Quanto à razão pelo número de vagas de empregos ativas por candidato ter diminuído durante 3 meses consecutivos, você vê que não bate com o relatório do governo japonês do último relatório, mas vida que se segue, tá? Por isso que eu falo que mentira tem perna curta, tá? E não adianta apontar dedinho não, tá? Porque ela aparece, por isso que eu nem bato boca, tá? Com certas coisas, mas continuando. O Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar disse, presta bem atenção nisso aqui que ele falou, nas indústrias, tá, transformadoras e de construção, o preço das matérias-primas aumentou devido ao impacto na subida dos preços, dólar, tá? E há uma tendência na redução de número de ofertas de emprego. Então você vê que o próprio governo está falando que está caindo na oferta de emprego na parte manufatureira, na parte das fábricas e construção civil no Japão. Tá caindo esse número de vagas. Pensa-se que isso se deve a fatores como o aumento no custo de vida e o aumento no número de pessoas que procuram um emprego com o objetivo de aumentar seus rendimentos. Então eles estão culpando as pessoas que estão mudando de emprego pelo número de menores vagas. Mas você vê que no outro eles culparam as mulheres. Faz sentido um troço desse? Não faz sentido. Mas de qualquer maneira, eles não querem justificar a própria cagada que eles estão fazendo. Desculpa o termo, mas é cagada, tá? Com a economia. Eles não fazem nenhuma intervenção na parte do dólar para tentar dar uma segurada. Então, não tem como os administradores fazerem um certo planejamento. Ele tem que ir no dia, segurar até onde der. Aí na hora que ele vê a cotação, não, tá baixo hoje eu vou comprar. Só que nisso é aquela velha história. Como os administradores não conseguem fazer grandes prospectos, ele só recebe assim, recebi um contrato, basicamente, eu preciso que você faça isso. Tá? Só que aí, a parte da gestão, os administradores, os gestores ali, eles vão ter que ver o melhor meio para executar aqueles contratos. Então, se ele puder, por exemplo, diminuir a mão de obra para tentar ficar mais barato para ele vai fazer. Tanto que houve já uma polêmica que saiu aqui no Japão, que teve certas empresas que, para fazer, como é que se fala assim, fazer novos contratos ou recontratos com outras empresas, aquelas outras empresas elas não podiam negociar, tentar pleitear para baixar o preço. Aquelas que tentavam baixar o preço, como é que se fala assim, ou aumentar o preço, eles não tinham os contratos renovados. Então você vê como é que a coisa tá do lado de cá. Se eu for gravar todo o vídeo das coisas que tem acontecido aqui, você arrepia os cabelos. Porque tem muita coisa estranha que está acontecendo aqui no Japão. Tá? Mas isso aqui é só para você ter uma ideia. Para você que
mora aqui no Japão, ou para você que fica atento na mídia do Japão, procura dar uma olhada nesse tipo de informação, porque tem saído, tá? Principalmente na NHK, em japonês. Tá? Dá uma olhada que você vai arrepiar os cabelos. Tem muita coisa escabrosa acontecendo. Tá certo? Mas para não prolongar mais o vídeo, vou ficando por aqui. Maido!